Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. E hoje aqui no nosso bate-papo a gente vai falar sobre a jornada do empreendedorismo, na prática, né, sem muito glamour, como que é começar uma empresa do zero, com desafios ali do familiar, que empreender em família é um desafio à parte, é um desafio extra. E ao longo da jornada do nosso bate-papo, o Ô, cara, Roberto vai falar prazer. toda a jornada dele aqui, de quando começou a hoje, né? Porque hoje a gente vê muito recorte. Tá Aham. tudo bem, hoje a vida tá confortável, né? Na internet tudo Tudo, lindo, tudo né? lindo, né? Minhas viagens, meus Aham. passeios, né? Mas a verdade nua e crua, os bastidores, não é sempre que a gente conta. Aham. Então é importante a gente trazer isso aqui pro público do STEC Podcast. Mas antes da gente evoluir no nosso bate-papo, fica à vontade para se apresentar. Quem que é o Roberto, falar um pouco do seu negócio, antes da gente ter nossa troca de ideia aqui. Fechou, cara. Obrigado pelo convite aí. Eu sou Roberto Guigo. Uma coisa que eu aprendi, falar o Guigo, porque o Guigo ficou mais fácil que o Mais fácil, Roberto, né? Porque não tem tanto Guigo, então é o Sim. Guigo. Eu sou o Guigo, eu sou sócio de uma gráfica familiar que meu pai iniciou tem mais de 40 anos. Hoje a gente toca junto com meu pai, minha mãe e minha irmã. E é um desafio, cara. Sim. Tocar uma empresa de família, tem lá os desafios de misturar o lado familiar com o empresarial. Mas apesar disso, a gente se dá muito bem, cara. Nunca tivemos problemas assim. A gente consegue separar e não levar o problema da gráfica para dentro de casa de um jeito ruim. Sim. Sempre assim, a gente aproveita a oportunidade de ser família e discutir de uma forma bem clara, né? Então, é desafiador por um lado, mas a gente sempre se dá muito bem, cara. Assim, não... Eu também tenho um pouco disso aqui, né? A Mariana, minha esposa, minha Aham, sócia também na Stec. Às vezes separar é um pouco difícil porque, aham. cara, Tudo tudo vira é assunto o do assunto, né? O trabalho, né? trabalho, né? Que a gente vive isso de verdade, né? O tempo inteiro, 24/7. É, Eu, particularmente, vou falar, eu não tenho o Iago fora Stec, o aham. Iago. A empresa é ou não é o. Às vezes você vai em algum lugar Sim, assim, você vê um sistema, você fala, puta, é você vai isso aí. comentar, você vai falar, pô, isso aí não tá Não, legal. não, o olhar Aham. do empresário, do empreendedor é isso, né? É o A tempo gente tá todo. vendo a É. oportunidade ali o tempo inteiro, né? E não tem jeito, cada vez mais quem tá com a gente, que nem a minha esposa, no caso, que empreende comigo, ela entende, eu vou ter que comentar com ela, Vai né? ter que comentar, Não sei exato. você, né? A gente que empreende, cara, às vezes tá muito envolvido ali com as pessoas do dia a dia, né? Não, o Do tempo todo. O trabalho, ou tempo todo. fornecedor, cliente, ou as próprias pessoas da operação. A gente não tem muito tempo e nem espaço para Exato. assuntos aleatórios, Não. assim, né? A, a, a empresa, o pessoal da empresa acaba sendo os amigos. Uhum. O cliente acaba virando Virar amigo, amigo. porque É isso. a família, às vezes o pessoal que tá, pô, aquele familiar distante, Bastante. cara, ele não vai entender que você Sim. não tá distante porque você quer, mas é porque Sim. os desafios do dia a dia É muito bom esse ponto. você acaba se aproximando mesmo de cliente, de fornecedor. Eu Sim. tenho fornecedor que virou amigo, cara, Sim. desse nível mesmo, né? Acaba tendo esse lado mesmo. É o famoso, o Guigo agora não é mais humilde, Meu né? Giga é mais humilde, não, quando ele vinha aqui, não, é o mesmo cara, velho. Vou sentar no sofá e vou comer com o prato na mão do mesmo jeito lá. Sim. Só que, cara, eu percebo assim, eu não sei se você tem esse olhar também, mas a gente acaba meio que ficando sozinho, porque você começa a fazer algumas escolhas Sim. que aquele amigo seu da escola, ele não entende, cara, ele não entende. E aí você acaba ficando meio sozinho no caminho. Aí você tem que se aproximar de pessoas que estão com o mesmo pensamento de você. Sim. E você só encontra essas pessoas num ambiente certo, que é, por exemplo, um clube que a gente se conheceu lá Sim. tal. Aí você fala, pô, você se identifica. Sim. Porque a amizade de lá de trás, o cara vai falar, pô, né? Porque ele não quer chegar no mesmo lugar que você quer chegar. E é aquele Entendeu? ponto, né? Por exemplo, é muitas vezes, né? A gente tava conversando antes do bate-papo. Cara, eu venho de uma semana intensa, Uhum, é viagem, é cliente, é evento, faz evento no escritório, tá gravando aqui. uhum. Tá sempre em movimento ali. Nesse meio tempo tem evento das crianças na escola. Cara, adequar tudo isso, né? São poucos horários ali que ficam aqueles gaps para eu fazer uma coisa, entre aspas, livre, né? Uhum. Não que eu não. É que pra mim eu gosto tanto do que eu faço que pra mim não é trabalho, né? Uhum. Não fica Não pesado, fica né? pesado Você leva porque numa boa, porque você gosta de fazer. gosto muito Exato. e eu perdi por muito tempo pra ser assim, né? Ter Uhum. agenda cheia, viagem pra diversos estados, pra dar treinamento em clientes, pra fora do país a trabalho. Eu sempre pedi por isso, né? Uhum. Então agora não tem por que Exato. eu, entre aspas, Mas reclamar, quem né? reclama, cara, normalmente é alguém que não. Eu acho que é alguém que não se encontrou no que ela gosta de fazer e ela nem sabe por que, que ela tá fazendo aquilo. Você entendeu? Sim, E eu falo isso por experiência própria mesmo, porque eu comecei na gráfica ajudando o meu pai. sim, Eu comecei com 13 anos na gráfica.
Então eu ia lá pra gráfica, ficava lá, intercala isso, bloquinho, entrega ali, vai na prefeitura, ficou chato pra caramba, fazer esse tipo de trabalho. Então eu só ajudava ele. Sim. Aí quando eu terminei a escola, com 16, ele deu a opção, falou, ó, você pode procurar um emprego, ou quiser seguir, tá aqui o caminho, né? E eu claramente falei, não, vou seguir aqui com você, vou aprender e tal. Mas até uns 22 anos, mais ou menos, cara, eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo, cara, de verdade, na gráfica. Você nem gostava tanto, talvez. Não gostava, assim, pô, chato pra caramba, ter que atender. Só que eu já tinha conseguia atender legal os clientes que iam lá, tal, fechava muito trabalho, era uma gráfica de balcão, Sim. de um comércio na avenida, então, pô, toda hora passava um cliente lá no balcão, fui de orçamento disso, daquilo, e a taxa que eu fechava ali era muito grande, mesmo muito novo, com Sim. 15, 16 anos já fechava, então, aí meu pai falava, pô, não, você atende, tal, faz isso, tal, e aí lá na frente fui entender que esse meu lado de fazer o comercial é o que ia funcionar para mim, entendeu? Sim. Então, hoje é muito claro. Falo, não, eu tenho que estar presente nos eventos, tal, fazer a parte comercial. Mas eu não me encontrei. Demorei um pouquinho para me encontrar nesse ponto. Eu queria tirar até uma dúvida, né? Que Sim. nem você falou. A gráfica de vocês hoje tem 40 anos, né? Isso aqui 40 anos. no Brasil é raro, né? É A raro. gente fala. São pouquíssimas empresas que duram 5 anos, né? Seu CNPJ aberto, né? Tem estatística Uhum. que é muito baixo o nível de empresas que quebram essa onda dos 5, mas 40 anos. 40 Qual que é o cara. segredo aí pra. Cara, o meu pai, ele trabalhava numa multinacional, na NEC do Brasil, não sei se vocês conhecem, uma empresa de telefonia da época e tal, mas ele já tocava a gráfica em paralelo. Na época ele fazia convite de casamento, Sim. lembrancinha de Natal, era o que vendia muito. E eu acho que o segredo, cara, é você se moldar ao que o mercado tá pedindo, assim. Ele construiu a gráfica fazendo nota fiscal, aquela nota fiscal de talão, cara. Ele criou a gente fazendo nota fiscal de talão, que é uma coisa que em 2005 morreu, acabou. E aí antes de acabar, a gente já começou a migrar para a parte de comunicação visual. A gente começou a fazer adesivo, banner, placa, esse tipo de coisa. Depois disso, cara, a gente já começou a ver o quê? Pô, o que está em alta é o corporativo. Então é a parte de brinde, é a parte de evento. Então, assim, a gente tem que estar sempre se reinventando. Sempre se reinventando. Pô, você vai numa feira, vai ver o que tem de tecnologia, Sim. vai ver o que tem de máquina nova, o que estão entregando e se atualiza. Então, assim, a gente nunca ficou parado, né? Eu vejo, tem gráfica, tem um tio que tem uma gráfica também, e ele parou na nota fiscal. Uhum. E hoje ele é funcionário nosso. Ele virou funcionário nosso, porque ele não conseguiu acompanhar a demanda, se atualizar e acaba ficando para trás. E essa sua fala não é uma específico do segmento gráfica. Não, né? Essa sua fala serve para tecnologia, serve para indústria, serve para logística. Uhum. Aquele empresário, empresa e profissional também que entender esse movimento, ainda mais na era que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial, China criando tudo que é produto, copiando tudo que é produto. Cara, Sim. você tem uma ideia, o chinês lá já copia, replica, ou se ele já não tinha dentro de casa, né? Então, se o empresário, né, que tá aqui assistindo não tiver essa sacada, cara, ele não vai ter aquele tempo de mercado duradouro, né? Ele vai achar que tá estável ali e falar, não, tá funcionando, assim sempre funciona. Não, cara. E eu acabo atendendo clientes diversos, né? E eu vejo muito empresário que tá num momento difícil justamente por isso, porque ele pegou o boom ali, o alto da onda do mercado dele, ganhou muito dinheiro, teve sucesso naquele momento, só que parou. Eu consegui, eu sou o cara, e não entende. Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. E, cara, é muito dinâmico hoje, né? É muito dinâmico, né? E é um desafio que a gente tem que acabar, vou trazer para tecnologia, né? Que é o nosso core. Eu tenho que educar sempre o meu cliente ali, quem tá na nossa jornada, que, cara, as coisas estão mudando. Se não entender que tem que aprender inteligência artificial, não aprender para executar. Aprender para contratar melhor o fornecedor, implementar um processo melhor na empresa, porque isso vai dar mais margem para ele, vai dar mais tempo de liberdade, de ele pensar coisas novas, porque às vezes esse cara não se reinventa porque tá preso na operação. E numa operação que não dá dinheiro, às vezes. Exato. Né? Que tá não é que ele não tem que estar na operação, mas não é uma operação estratégica, né? É literalmente uma operação ali que ele poderia substituir ali. Pô, naquele café que a gente gravou aqui, 2, 3 horas que a gente ficou aqui, minha cabeça fez assim, cara. Com tanta informação que você me passou, falei, cara, eu tenho que jogar isso na gráfica o quanto antes, assim, porque... E aí falar, a gráfica é tudo igual, tal, mas, cara... É o que vai te diferenciar, Vai te diferenciar? Exatamente. Porque
o que agilizaria em processos ali que demorariam uma semana, pô, a hora que você me mostrou aquilo, eu falei, cara, faz Sim. assim mesmo, em 10 minutos tá pronto. Aí, 10 minutos tá Só para pronto. contextualizar para vocês, pessoal, ele participou aqui com a gente da segunda edição do Café com Tecnologia, que a gente teve aqui no escritório da STEC. É um evento no qual a gente traz tecnologias que a gente usa no dia a dia aqui na STEC para os nossos clientes, os nossos parceiros, né? E o Rafa, que é o nosso tech lead de desenvolvimento de software, fez uma demonstração de cloud ali, né? Fez um mão na massa mesmo, hands-on, e mostrou alguns cenários de automação que o Guigo já com sua Sei, perspicácia ali falou, opa, eu vou eu jogar isso na eu tenho gráfica. oportunidade ali de Já melhorar testa meu agora. processo. É, Então, esse é o nosso papel também como especialista, como tecnologia. Não basta o Iago saber, o time dele saber. Porque quem tem que saber de fato na ponta lá é o empresário, o empreendedor, ver valor nisso, né? Porque é, senão eu não consigo entrar lá, mostrar uma proposta de valor para você, né? sim, A gente mostrou ali num bate-papo informal, ali num café descontraído, e ele percebeu, opa, eu tenho sim. oportunidade de melhoria no meu processo, ter mais Tem qualidade mais ali para ter qualidade, estratégia, né? até o jeito de operar dentro da empresa mesmo. Eu tinha uma visão que era o que você passou. Pô, uma empresa boa e grande, ela tem que ter 100 funcionários. Eu tenho que ter a pessoa do orçamento, a pessoa da arte final, o cara do financeiro. Já foi esse tempo, né? Cara, hoje na minha cabeça é assim, eu tenho que ter lá boas pessoas fazendo a parte Sim. operacional da mão na massa ali, operando a máquina, fazendo o acabamento, e tecnologia por trás que vai agilizar todo o processo, cara. E eu sempre tenho falado agora ultimamente no meu discurso que é o seguinte: não é que eu vou eliminar pessoas da minha equipe, na verdade a gente vai ter as pessoas certas e muito boas. Aham, Só que essas pessoas certas e muito boas entregando muito, porque ela tem um recurso, tecnologia na mão, aham, inteligência artificial, os modelos. Então eu vou ter um cara ali muito bom de finanças às vezes, mas ele vai entregar por uma equipe, um squad inteiro, porque aham. ele sabe tecnologia, ele sabe as boas práticas, né? E essa é a tendência cada vez mais das empresas, né? Se adaptar para isso. Isso é quando você perguntou qual que é o diferencial, o segredo, não vou dizer que é um segredo, mas é um diferencial nosso, porque meu pai sempre foi muito aberto a novas ideias nesse Sim, ponto. Ele viu que ele falou, pô, ele não é o cara que quer mexer com a inteligência artificial. Meu pai sim, tem 70 anos, cara. Ele, não, sim, ele mexe no GPT lá pra fazer as pesquisas dele, mas ele não é um cara que quer sim. operar dessa forma. Mas ele dá total liberdade pra gente, pô, é isso aí, ó, vai pra cima disso. Estrategicamente no negócio hoje, é ele ainda ou vocês que agora. Não, hoje a Aline, minha irmã, a Sim. mais nova, e eu que ficamos nessa frente. Expansão, É, quero um novo exato, exato. produto. Assim, meu pai tem a palavra Não, final de legal. muita coisa. Se ficamos na dúvida, vai para lá ou para cá? A gente vai ouvir a opinião Sim. dele e vamos seguir, né? Por exemplo, quando a gente entrou num clube de mentoria, fez um investimento que a gente nunca Assusta imaginou. às vezes, né? Não, cara, pô, quando eu vi o valor, Uhum. coisa de 10 pau por mês, cara. Eu falei, cara, isso aí Não, não é minha realidade. Mas na minha cabeça eu tava assim, eu não tenho dinheiro para pagar esse algo- clube. Eu não via que eu iria pagar com o dinheiro que ia gerar dali para frente. sim, Hoje é muito claro. Hoje eu tenho sim, uma visão muito clara disso. Fala, cara, você tem que investir para estar no ambiente bom. sim, Dentro do ambiente bom vai ter gente que vai te pagar mais. Porque o cara que te pagava 1.000 por mês, ele não vai te pagar 10.000 de uma hora para outra. não vai. Esse cara ele tá em um outro lugar. E para você estar nesse outro lugar, você tem que pagar para estar lá. Então, quando a gente fez esse investimento, meu pai, a princípio, ele falou, pô, será? Cara, eu Sim, parcelei a entrada eu parcelei no cartão de crédito, pra você ter ideia. sim, Mas eu consegui ter ROI financeiro rápido, até porque a gente tem um produto que entrega para a maioria das empresas que estão ali, e fora isso, o ROI de desenvolvimento pessoal mesmo, sim. né? Então, É, o ROI, esse é o ROI que eu falo que é intangível, né? exato. Quando a gente expande a visão, expande o acesso às pessoas, né? É. Isso a gente não consegue Não mensurar, mensurar, né? porque o cara às vezes ele fala, Sim, pô, não consegui vender e tal. sim, Pô, mas o que você mas. aprendeu? E o Exato. que você aplicou? O movimento que você gerou E o tal. erro, muitas vezes, de quem entra nesse tipo de clube de mentoria, né? O cara achava, vou colocar X, obrigatoriamente eu tenho que vender 3, 4, 5 Exato. X. E só que assim, beleza, você até pode vender isso, só que não vai cair do céu. Não vai cair no seu colo. Uhum. Eu vejo muita gente nesses clubes e, cara, ele não se movimenta, não se conecta, não participa O das cara nem sabe coisas. quem ele é ali dentro, as outras pessoas nem sabem. Cara, você só gastou dinheiro. Se você tem Exato. esse dinheiro pra Ah, brincar de uhum, ir uhum. Pra se passear, ter as posicionar. experiências, Uhum, beleza, tá tudo certo. uhum, Parabéns pra você. Mas eu vejo o cara que não tem, faz esse esforço às vezes pra uhum. participar e não se movimenta, né? A primeira vez que eu dei esse, entre aspas, passo de fé foi em 2022 para 23 e foi numa mentoria nichada para o meu segmento. Tá. Era uma mentoria técnica Uhum. de posicionamento em uma das ferramentas que a gente usa que naquela época, se eu não me engano, era R$ 18.000 a mentoria. No Só que quê? Um ano? Não.
Era 6 meses de acompanhamento. 6 meses. 6 meses de acompanhamento. 3 mil por Só mês. que naquela época não era tão comum como é hoje, Tá. e era nichada técnica, né? Você não ia vender nada lá dentro. Nada, era literalmente para Aham, aprender. E 18 mil para mim em 2022 era dinheiro. Fortuna. Tipo assim, Até hoje. Não que não seja dinheiro hoje, Aham. né? Mas assim, era um super passo de fé e Aham. caramba. Pô, vamos, aí é discussão ali interna no bastidor. Só que aí foi o primeiro grande ponto de inflexão, empresarialmente falando, de expansão de mente, de, não se posicionar só como especialista. Não, a gente é uma empresa, tem equipe. Exato. Cara, e esses ajustes, né, você começa a se posicionar para o mercado, e foi o que você trouxe. O cliente era de R$1.000 por mês, agora passa a ser um cliente de 10 mil por mês, né? E assim você vai ajustando e sempre o próximo, né? Exato. E acaba virando um caminho sem volta, né? Não retrocede, Não cara. retrocede. Porque depois que você enxerga, você fala, pô, não vou voltar pra lá. E entende como que funciona esse jogo. Exato. É só que o próximo passo, né? Não pode parar, não tem jeito. Né? É muito claro, assim, porque, cara, o que você aprende ali dentro. Vou te dar um exemplo. A gente tem a gráfica sempre foi uma gráfica de um bairro, tal, aquela coisa do balcão. Então, assim, o ticket de um cliente que aparecia lá era um serviço de R$200, R$300. Tem que vender volume. Né? Exato. Mas no cenário Brasil, ok, cara, um cara faturar R$1.000 por mês, falando em Brasil, que a pessoa ganha, sei lá, 2 mil, tá ok. Mas, cara, isso não vai fazer a diferença a longo prazo mesmo na vida, né? E aí, quando você entra num ambiente que você janta com um cara que ele fala que ele faturou 2 milhões no mês, você fala, como? Né? Você até duvida, assim, no começo, você fala, ou ele tá mentindo, ou é safadeza, você desconfia, você fala, não é possível. Mas aí quando você entende como que ele fez aquilo, com as pessoas que ele está próximo, como que ele se conecta, etc., você fala, não, cara, eu vou aplicar isso pra mim, foi o que a gente fez. Sim. E essa questão de estar em ambientes como esse, né, como foi o que a gente falou, a gente vem de uma vida solitária ali, empreendendo, né, porque a gente está muito imerso dentro do nosso negócio. Hoje, a STEC tem essa questão dos ecossistemas, né? A gente tem o nosso clube, a gente está fazendo um movimento agora que é o STEC Labs, né, que vai ser um ecossistema de inovação, tecnologia. E essas outras marcas, né, a gente tem a Elu aqui, que é a agência da Mariana, é muito por ter acesso a esses ambientes. Porque eu comecei a observar, cara, a gente tem tudo isso, só que a gente não está empacotando da forma que deveria empacotar, e tem outras pessoas fazendo, que não necessariamente aquelas pessoas são muito melhores ou diferentes da gente, por que a gente não tá fazendo, né? Então a gente às vezes precisa desse chacoalhão ali de... Pô. Mas essa é uma dor até de... Não sei se é só de empresário, cara. O cara fala assim, pô, mas aquele cara tá fazendo... Eu sou melhor que ele. Mas você não faz, cara. Exato. Você pode se achar que você é muito, muito bom. Se você não faz, cara... É execução, o segredo é execução. Você pode ter a melhor ideia do mundo, cara, se você não botar no papel, não adianta. E eu vou até, não querendo trazer ele, entre aspas, puxa-saco, né? Uma das coisas, né? O líder lá da mentoria que eu participo, né? Que é da Brain, é o João Brognoli, né? E essa é uma das características, assim, que eu aprendi bastante com ele, que até admiro, é o poder de execução. Ele é um cara que, se ele tiver uma ideia... Ele vai executar. E muito rápido, né? E eu entendi que esse é o segredo. Então, do ano passado, de começo de 25, pro meio do ano que a gente tá agora, 26... Peguei essas características e, cara, a gente tem gente boa aqui. O nosso mercado é um mercado que está em total expansão. Começamos a executar muito mais rápido do que a gente ia fazer, cara, e o resultado está acontecendo. E a maioria das pessoas, cara, ela fala que ela vai fazer alguma coisa e ela não faz. Ela não faz. Eu vou gravar um podcast. Eu aprendi que é assim, você me convidou pro podcast. Que dia, que hora? Tem que ter a data, a hora e vamos lá e vamos fazer. Porque se deixa no ar, vamos gravar. E esse é o mal do brasileiro, né? Eu vou postar tal coisa, eu vou começar tal coisa. Cara, se você não escrever e não colocar em prática, não vai. E essa é uma outra característica também do brasileiro, né? Você também, né? Você vai com frequência para os Estados Unidos, né? Eu tenho um sócio lá nos Estados Unidos da empresa que a gente está operando lá, e eu vi que é uma característica do americano também, né? É sim ou não? Sim ou não. O brasileiro tem a dificuldade de falar... Você por exemplo, me fazer um convite, cara, como eu vou falar pra ele que eu não quero, né? Aí você, eu vou ver ali com a minha esposa, dar um jeitinho. Isso a gente tá perdendo tempo, gastando a nossa energia, ou é sim ou não. Sim ou não. Como você trouxe, e não né? tem, não vai chorar, você não vai chorar porque eu falei não. Exato, né? Mas a gente tem muito essa percepção de que se eu te falar um não, você vai ficar chateado comigo, não vai me chamar pra outra coisa, não vai saber separar o profissional do pessoal. Então, é da cultura não é nem do brasileiro, né? O latino, essa parte emocional, próximo, né? Exato, né? Pra
Só que, cara, no mundo adulto, no mundo do Não é assim que empreendedorismo, funciona. infelizmente a gente tem que separar e ser mais cético, né? Sim ou não, é 0 ou 1. Mas eu tinha É, muita dificuldade de falar não também, eu, cara. eu tenho até Você hoje, tem? na verdade, É? né? Até Eu ficava. Ela no briga. bastidor ali, a Mariana tá dando risada, né? Eu tenho Mas é porque você é um cara de gente boa. eu tenho essa Eu considero dificuldade. um cara muito gente É que o boa. cara do comercial, né? Aí já fica, Ele não pô, falar um pode não. ser Mas vai ser sempre ríspido, né? Se ríspido, falar exato, não, né? Tenho melhorado isso, né? Porque, cara, as pessoas abusam, né? abusa, Abusa, né? abusa. As pessoas acabam abusando. Só que o cara do comercial tem que ser esse cara mais político, né? É. Então quem tem que cobrar, fazer a parte chata, né? Tá ali, Deixa né? pra ela, tá Dando certo. risada ali, né? Mas é exatamente isso. Porque quando você fala não, cara, uma coisa que eu aprendi. Às vezes você tá falando não pra uma coisa que é boa, Sim, mas é porque depois vai ter uma muito melhor ali. sim. Porque falar não porque você não quer é muito fácil. Agora, você falar não pro que é bom pra Bom, ter um exato. ótimo, aí é É difícil. é difícil, cara. Você tem que falar, porra, cara, eu não vou gravar com ele hoje, porque eu tenho um evento muito maior ali Sim, atrás que tá. E falar esse não pra pessoa não é todo mundo não há. que. Não é todo mundo. Vamos voltando aqui falando do empreendedorismo, né? São 40 anos, né? Aham, Hoje eu acompanho vocês, né? Sou cliente aham. também. Estão num momento muito bom ali do negócio, Sim, né? cara, Mas sim. nessa jornada teve desafios Ah, ali. Porque teve, cara. quando a gente veio para um podcast, a gente só fala de coisa boa, que nem a gente falou, Não. Instagram lá é só Aham, só viagem fora, viagem, tudo bonito, mas exato. e os desafios? Cara, a gente passou. Teve 2 momentos que foram bem desafiadores, assim. Primeiro, quando o governo mudou o sistema de nota fiscal, porque aquilo era muito forte pra gente. Sim, Para você entender, a gente tinha como cliente uma contabilidade focada em postos de gasolina. Então, todo posto de gasolina na época usava talãozinho de nota. sim, Então, a gente já tinha um vínculo muito forte com a contabilidade. Precisa de nota fiscal, manda direto lá para a gráfica, a gente já entregava tal. E praticamente de uma hora para outra aquilo aquela receita sumiu. sumiu. E então foi bem desafiador assim, a gente falou, pô, e agora? O que a gente faz? Foi quando a gente começou a mudar para a parte de comunicação visual. Quando a gente mudou para essa área de comunicação visual, a gente alugou um ponto. A gente comprou um ponto, na verdade, de um cara que já mexia com adesivo. Então a gente comprou a carteira de cliente dele e tal. Passou coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, o dono do imóvel vendeu aquele imóvel. Acho que eu te falei. É. Vendeu aquele imóvel, cara, e todo o investimento que a gente fez naquele ponto físico se acabou. Eu falei, puta, cara, não acredito agora. Então, assim, aí a gente migrou para um outro lugar na avenida também, lá, parte comercial. Mas foi quando a gente entendeu, nesse mesmo momento, que os principais clientes não estavam mais na avenida. Sim. Eles estavam. Era o mundo corporativo. Era evento. Isso foi que ano? Isso foi 2023. 2023. É recente. 2023. Final de 2023. No início de 2024, o meu cunhado, Johnny, que ele é sócio da MLS, ele abriu o clube de mentoria dele, que é o Fire Club, e aí ele me convidou para entrar. Foi quando eu falei, cara, não tem com menor condição, Johnny, eu tô penando aqui para pagar um aluguel de R$ 3.000 por mês, como é que eu vou pagar 10 mil por mês para estar num clube de mentoria? Eu demorei 6 meses para Assimilar isso, né? assimilar. E eu entrei porque quando uma pessoa que já tá onde você tá, ela te fala, cara, é isso aqui que você tem que fazer. Vai aqui. Porque assim, eu tô aqui, imagino, né? Você é o meu mentor, você tá aqui. Cara, esse caminho todo aqui, você vai me pegar, você vai me jogar para lá já, vai pular toda essa parte. Você não vai fazer eu sofrer todas essas etapas. Para isso eu tenho que pagar. Eu pago porque você vai me ensinar a fazer isso. E foi o que eu fiz. E ele me ensinou toda essa parte e foi o que abriu um novo mundo pra gente de gráfica, assim. Sim. A gente não tinha... Pô, cara, hoje eu tenho telefone de gente que eu nunca imaginei que eu ia ter, cara. Eu falei, não é possível, Isso é cara. doido, né? Sabe? Ter acesso a fazer material pro Joel J, pro Flávio Augusto. Fala, cara, nunca, sabe? Os caras que você vê na internet lá e eu tô imprimindo o trabalho do cara, né? Sim. Mas tudo isso depois que eu entendi que eu tenho que pagar para ter acesso a essas pessoas. Sim. Tem que pagar, não adianta. Como é que eu chego lá no Iago? Cara, você tem que pagar. Tem que pagar, não adianta. Mas assim, fazendo só um parênteses, né? Não é só pagar e ter acesso também, porque se você tiver o acesso, não tiver o Sim, conteúdo, exato. uma Aí boa vem a parte de, entregável, sua empresa sólida, exato. que de fato também não serve de nada, não serve né? de nada. E aí entra a parte de você ter a humildade até de saber, falar, pô, eu não sei fazer tão bem essa parte, eu vou aprender e fazer, entregar isso daqui. A gente não fazia brinde, cara, até Sim. 2 anos atrás. A gente não fazia.
eu vi que o mercado pede isso, falei, cara, vou ficar bom nisso e vou entregar isso aqui. Você tem que ter um bom entregável, senão não sustenta, né, cara? Hoje a gente é validado dentro do clube mesmo e até fora da MLS, tem hoje 200 clubes praticamente. Eu não sabia, mas meu nome já roda dentro Entre os clubes. E- Eu já tô virando a referência dentro dos clubes Legal. lá, entendeu? Falar material de gráfica de brim. Já mandam o meu contato lá de pessoas que eu nem imaginava, assim, sabe? Porque às vezes o pessoal pega o material de um evento que ele participou, né? Ó, Ele gostei daquela gostou, qualidade, quem que fez, né? exatamente. Ele quer Exatamente. saber. Isso é legal, porque o material, como a gente entrega um produto físico, ele, quando a pessoa recebe aquilo, ela já está validado ali. Sim. Ela já gostou daquilo. Sim. Então ela já sabe como que é ali, né? E pra gente que vive em clube, né? Isso é um detalhe que faz total diferença, né? Essa experiência do nosso mentorado ali. A gente em março fez nosso primeiro encontro presencial, inclusive foi vocês que Os fizeram materiais, todo o né? material. Cara, os feedbacks, né? Isso é até prova social para vocês, né? Vocês vê as mensagens que a gente recebeu, do carinho, do cuidado, de cada coisinha ali, o pessoal Sim, faz diferença, né? Eu aprendi isso e ficou muito claro no café que a gente fez, numa mensagem que você passou. Eu trouxe aquilo para a gráfica. Era no lance da corrida do ouro, né? Sim. Que hoje a empresa que mais ganha dinheiro não é quem ganha Leva o ouro. Final, né? Não é o ouro, é quem tá vendendo a pá, que é a Nvidia e tal. Sim. Aí aquilo eu trazendo para a gráfica. Nós da gráfica, nós somos a pá nesse meio do caminho entre o mentor e o mentorado. A gente está dentro do caminho que vai fazer o mentor fazer uma boa entrega para o mentorado. Na experiência, no material do evento, desde o cordão personalizado, com o crachá com o nome dele, a plaquinha, a caneta, etc. Então a gente está nesse meio do caminho. Eu entendi que a gente se posiciona ali, fazendo o meio campo entre o mentor e o mentorado nesses eventos. E parece bobo esse detalhe, mas eu vou. Que nem, qual que é o formato MLS, né? A gente pertence ao clube, né? Você é do Fire, Sim. eu sou da Brain, só que a gente tem acesso aos outros clubes. Eu vou falar de experiência do usuário. A Brain, né? Nesse nível de entrega, os mimos, cara, eles têm muito cuidado com isso, né? Só que quando a gente vai em outro clube, a gente já começa a comparar. E isso faz diferença, né? Pô, você tá pagando um ticket super alto ali, o cara não tem o cuidado, às vezes, de uma água, de um crachá. Crachá com aquele crachá nome, que amassa, sabe? De papel, normal. Parece besteira isso, porque eu tô indo buscar lá um conteúdo. Cara, não é besteira, porque você tá pagando um alto ticket. Uma coisa é ser um evento gratuito, ali um ticket baixo ali de entrada. Tô falando que eu não preciso ter esse cuidado? Não, pelo contrário. Eu tenho que cuidar ali do meu cliente. Ali, você do meu se sente pertencente ao né? Ambiente. Mas né? você já começa a comparar, né? O nível de entrega, né? E isso faz diferença. Às vezes até uma renovação de um clube, uma indicação para um... Eu já me vendi assim, cara. Eu já me posicionei assim na gráfica. A gente fez uma entrega para um clube voltado para médicos, né? E ela não sabia, ela tinha alguns mentorados que ela sentia que ia escapar, que não ia renovar. Aí eu falei, você já presenteou e reconheceu o seu mentorado? Sim. Ela, já mandei mensagem e tal. Eu falei, não, foi o seguinte, a gente fez uma placa e um troféu, vê quanto que esse cara cresceu desde que ele... Porque você tem que lembrar o mentorado que ele não é o mesmo de um ano atrás, que ele cresceu, que ele evoluiu, porque a pessoa meio que parece que esquece às vezes. Ela, pô, esse cara ele saiu de um faturamento de, sei lá, de 500 mil por ano, foi para 1,5 milhão. Falei, então é isso, eu vou fazer uma placa com o nome dele, 1,5 milhão de faturamento, tal, tem lá no Instagram nosso lado. E esse ponto, eu vou falar agora eu como mentorado, né? Porque eu tenho minha mentoria, sou mentor para o meu pessoal, só que eu também tô na cadeira de aluno ali aprendendo com os meus mentores ali. E às vezes a gente está muito imerso na nossa operação, no piloto automático, resolvendo o problema, fazendo um monte de coisa muito boa. Só que a gente não, às vezes não tem essa percepção do quão a gente evoluiu e tá crescendo, tem que lembrar. Só quando alguém de fora vem e fala, cara, nossa, Iago, é o Iago mesmo, né? Caramba, eu lembro. Se você esteve aqui no café sábado, você viu o depoimento de algumas pessoas ali. Sim, até professores, né? Professores falando, caramba, eu vi quando ele começou lá, a empresa dele, foi lá. E eu reuni esse pessoal aqui no sábado, ver que eles estão vendo o movimento que a gente está fazendo, querendo fazer parte disso, eu falo, caramba, a gente está fazendo trabalho. Tá no caminho. Tá no caminho. Exato, porque tem que... Às vezes é o que você falou, a gente fica todo no dia a dia ali, às vezes bate até uma sensação assim, pô, cara, será que é isso mesmo, cara? Não, eu acho que é uma dor do empresário no geral até, né? Porque, pô, não é todo mês que você fecha lindo, maravilhoso,
uma venda às vezes que você se decepciona, que você achou que ia Sim, fazer, mas, cara, você tá no caminho. sim. É isso, né, que você tem que Não tá pode fazendo. parar, né? Não pode parar, exato. Mas voltando para falar de clube, Guigo, hoje é o carro-chefe ali da Hoje é empresa, o o carro-chefe. volume. Hoje é o carro-chefe, cara. Tanto em volume de Fala um pouco trabalho. do que são as entregáveis, né? Porque para mim é muito claro, eu sei o que Aham, é, né? aham. Você também. Mas às vezes o público de casa, e às vezes a gente tem até potenciais clientes aqui para vocês. Tá, O que legal. que vocês têm feito ali de kit? Como que é a entrega? Fala um Tá, pouco legal. desse trabalho. A gente analisou muito e viu que o mercado de mentoria, de evento, Educação corporativa, né? todo esse movimento corporativo está muito em alta. Então a gente se especializou nisso, fazendo materiais para esse tipo de evento. É desde uma credencial a um cordão personalizado com uma caneta, e um diferencial nosso é o quê? É a quantidade. Porque na maioria das gráficas que você vai procurar, o cara fala assim: ah, tá bom, quantas 1000 canetas você quer? Eu falo: não, se você quiser fazer 10 canetas, cada uma com o nome do mentorado, eu consigo fazer. A Sim, gente tem esse diferencial. Né? Hoje, por exemplo, como você falou do entregável que a pessoa se sente pertencente, cara, é a credencial com o nome. nome. Não a etiqueta com o Sim, nome. faz É o diferença. nome impresso. A gente faz isso. Ah, eu tenho 100 mentorados. A gente faz isso. Então, hoje o nosso carro-chefe são os materiais para eventos. Desde uma caneta até um backdrop gigantesco, a gente tá pronto para atender tudo isso daí. Né? A gente entrou nisso em 2024. Era um mundo que a gente não enxergava. Sim. Não enxergava. Mas hoje é o nosso carro-chefe Você mesmo. começou a entregar dentro do próprio Fire, foi o Dentro do primeiro que abriu próprio. as portas ali? Sim, porque a gente começou a fazer pro Fire mesmo. Sim. Né? Aí validou? Validou. Isso é uma coisa que a pessoa tem que entender também. Quando você está dentro do clube, cara, você vai estar validado ali dentro já se você Sim. fizer uma boa entrega. Então, pô, você está pagando uma grana por ano para esses caras. E esses caras fazem comigo. Ou seja, Sim. você não tem como não ter minha confiança ali, Sim. entendeu? Eu já estou validado por eles, né? E é o que fez diferença pra gente, cara. E tem funcionado muito bem, assim. Hoje eu não me vejo fora de um clube de mentoria dentro desse movimento. Não tem como. Não tem essa opção. E os materiais ali da MLS dos outros clubes, você pode citar o que você tem feito? Cara, muito. Desde uma placa, igual essa de prêmio, e hoje tem acontecido. O pessoal lembra da gente assim, pô, manda pro Gil que ele vai resolver. Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela quer. Isso é uma coisa que eu desenvolvi desde muito novo. Eu fazer a leitura do que o cliente quer, porque às vezes ele não sabe fisicamente, no final. Sim. Ele me passa a ideia. E aí entra da minha parte entender e entregar o melhor para ele. Sim. Então a pessoa quer reconhecer o mentorado dela, faz uma placa, faz um troféu. Aí vai do ticket da pessoa estar disposta a pagar, etc. Tal. Às vezes só a Prisma com o nome. E às vezes, cara, não necessariamente precisa ser o premium, o super Não, material. exato, A cara. lembrança, o cuidado que você faz muita Faz diferença. Uma diferença, cara. mensagem Exato. ali é diferente do que só mandar uma mensagem no Exato. WhatsApp, né? Teve um caso recente, a pessoa ela fez um evento só para leads dela. Uhum. Então ela tava muito certa de que ela me dá uma ideia aí e tal. Eu falei: faz o seguinte, porque por mais que seja um evento grande e tal, a pessoa ela vai se conectar com a outra pessoa. É aquela proximidade que vai fazer vender às vezes. Eu falei: deixa a credencial atrás em branco. Você vai pegar em algum momento que tá ali no evento e tal. Você vai pedir a credencial dela e atrás você vai deixar um recadinho à mão para ela. Escrito com a sua. Cara, a mulher fechou o clube de mentoria com esse lead por estar próximo Sim. de uma ideia que eu da gráfica trouxe. Assim, eu não teria essa obrigação. Sim. Porque você me pediu 100 credenciais, tá aqui, 100 credenciais. Sim. Mas a gente toma esse cuidado lá, sabe? Mas pode ter certeza que uma cliente vai ficar. Tudo que crescer ali dentro do clube dela de necessidade, ela vai fazer com Vai você de novo. fazer, exato. Sem Fazer, pô, um clube que ela fechou ali, já pra ela já valeu demais, já. Sim. E gráfica por gráfica, assim, eu tenho diversas se eu for buscar no mercado, Online, né? pô, Mas, exato, como compete, né? online. A gente tem um lado assim, isso é um outro diferencial nosso. Eu trago que é uma gráfica que a gente humanizou a parte do atendimento. Sim. A gente deixa a parte de tecnologia funcionando no que tem que funcionar lá no operacional, mas o atendimento, eu percebi que quanto mais humano quanto mais a pessoa sabe que ela está falando com uma outra pessoa,
pra gente funcionar melhor. Sim. Pra gente funcionar melhor. Eu vou dar o meu exemplo, né? A gente sabe que tem grandes empresas nesse segmento que você pode fazer online lá, o custo é lá embaixo. Manda o Só, arquivo só pronto, que eu não me sinto confortável seguro. de que eu vou receber o que eu tô esperando. Exato, E você faz uma pesquisa, faz outras, e por isso às vezes você paga até mais exato. pra fazer, mas você tem essa certeza de, É, não, eu vou te entregar, não, vai ficar assim, assado, ter com quem conversar, né? sim, a gente toma muito esse cuidado. Desde a hora que fechou o material, pô, desde o atendimento, pô, que precisava fazer isso, tal, tal, tal. É uma pessoa que vai te atender, é uma pessoa que vai te mandar o modelo, é um motorista nosso que vai entregar o seu Sim. material, vai chegar. Uma coisa que a gente toma muito cuidado também, que a gente percebeu que as gráficas no geral deixam assim, seu material está pronto aqui. Sim, bem retido. Se vira, tá pronto aqui. É. Pô, cara, você que pediu, às vezes você não tá, você nem lembra, você não. Puta, vou ter que chamar, vou ter que ir lá Sim. pegar. Cara, pode ficar tranquilo, você fechou com a gente, o material vai chegar na sua porta. E se você falhar, cara, você não pode falhar, né? Às vezes o cara tá Não, esperando aquilo pro evento. exato, não pode. Você não. Por isso que a gente tem material que a gente manda lá, manda uma moto, entregar tal, mas a gente toma muito esse cuidado. É o nosso motorista que vai entregar. É o nosso motorista. Pra ter, justamente isso, para não ter a falha. Não ter falha. Porque eu já vi casos. Pô, recentemente, cara, uma mulher mandou uma mensagem para mim, era 1h30 da manhã. Aí eu não vi, tava dormindo. Sim. Aí ligou. Aí eu olhei o grupo, cara, a mulher precisava de cordão pro outro dia de manhã, porque a gráfica tal não entregou. Eu falei, cara, isso é muito chato. Sim. Muito, muito chato. E isso não acontece com a gente. Não Sim, acontece. mas nem pode, né? Não pode, Porque não acontece. Porque às vezes o cara tá planejando por tempos aquele Nossa, evento, cara. você falhar ali é. A pessoa tá pondo a vida dela ali Sim. no. Pode ser um café. Sim, Um café, igual a gente se encontrou aqui e tal. Ou um evento gigante. Cara, o cuidado é o mesmo. sim. O cuidado é o mesmo. A gente falou muito desse contato humano, né? Mas eu queria entender como você tem entendido as tecnologias, não do que eu mostrei aqui, né? De inteligência artificial, dados. Eu falo de maquinário mesmo, De né? máquina, cara. É em pesado. feiras, da onde vem? É China, é Alemanha, Estados Unidos? O que é referência para vocês? China hoje, os caras têm as máquinas lá que são absurdas. Eu nunca fui para fora. É um projeto até que eu tenho em breve de ir em uma feira lá, porque eu tenho amigos que foram e falou que Fair da vida. falou que, cara, esquece o que você vê aqui lá, é o surreal, mas é em feira, cara, é em feira mesmo. Os nossos principais fornecedores hoje eu adquiri em feira, eu tive conhecimento dele em feira, máquina também em feira, porque ali é onde tá. Não é agradável, né? Ficar lá na feira, ver, Sim. testa a máquina, compra, ver a tinta e tal, mas é de lá que a gente pega, cara. Tem hoje o que revolucionou, por exemplo, a parte têxtil, que é uma peça que chama DTF, um tipo de impressão, cara, é em feira. Se o cara que tem uma gráfica hoje ele não participar, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar. Quando ele ficar sabendo na internet, já foi, já. Tipo, já saiu de. Já é uma Já não é outra. mais tendência, Já não é né? mais tendência, exato. Exato. A gente vai muito. Frequenta muito isso mesmo. E hoje o preço também deu uma caída com a China assim, não só no segmento gráfico, né? Eu venho da indústria também. A China hoje, além de entregar volume, prazo, eles também estão entregando qualidade, né? Qualidade, até um tempo atrás não era. Não era, exato, né? Era até pejorativo. Você Fala, fala, que era produto chinês. produto chinês, tá? Cara, hoje Não. a melhor lá vem da China, Vem da cara. China. A máquina mais rápida lá vem de lá. Entendeu? É muito doido. E o mundo tá indo pro. Eu não sei o que. Eu sou de tecnologia, eu fico assustado, né? Na China é muito mais forte que os Estados Unidos nisso? Não. Em que sentido De você tecnologia? fala? Depende, né? Eu tenho, por exemplo, parte de robótica, humanoide, os dois estão muito equiparados. Só que a gente também tem uma guerra por trás da guerra, né? Dessa corrida. Tem muita coisa que não é exposta para nós, meros mortais, Tá. né? O cara às vezes tem O que tecnologia. chega aqui é O que chega aqui, os caras não querem pro público final que saibam que aquela empresa tem, porque aí eu começo a entrar em outras guerras ali que a gente não é pra gente, né? aí briga de gente grande. Briga de gente grande, né? Mas assim, não tem eu tenho segmentos que um país está mais acelerado do que outro, né? Partes ali, por exemplo, indústria, robótica. Eu vou falar que a indústria, a China está mais evoluída que os Estados Unidos, né? Mas agora a gente fala de modelos de inteligência artificial. Os grandes players americanos, ao meu ver, estão um pouco mais à frente, né? Mas, de novo, um bastidor de fato que a gente não tem sabe. acesso, a gente não sabe, Eu né? vi um comentário que a inteligência artificial hoje
se compara com o que foi a invenção, o descobrimento do fogo no passado. Você Cara, acha que é algo sim, porque um marco? é, É daqui para lá agora. na linha do tempo, cara, eu vou falar 2022 foi o grande. É uma nova revolução industrial. Eu falo 2022 que foi o lançamento do GPT, né? O modelo Tá. GPT que a gente tem. Aham. Porque foi um momento ali que deu na mão da. Você falou do seu pai de 70 Aham, meu pai, anos, a uma pessoa de tecnologia, seja no interior da Bahia, no Vale do Silício, a mesma tecnologia ali, sem muita. Antigamente o cara tinha que ser matemático, estatístico, para saber Aham, rodar um modelo aham. de inteligência artificial. Hoje é um áudio, é um texto, né? Você falou seu pai de Meu 70 pai, anos, ele que é pega, ele averso usa. ali à tecnologia, Sim, consegue usar. ele usa. Então eu falo que 2022, com o lançamento do primeiro GPT pela OpenAI, é o grande marco ali. Pode se comparar sim com o descobrimento do Do fogo fogo. ali, porque dali para frente o mundo mudou. A forma que você consome conteúdo, a forma que você estuda, a forma que você cria coisas dentro da sua empresa, que você recria seus processos, tanto pro bom quanto pro mal, né? Então, o fogo é a mesma coisa, a pólvora é a mesma Aham. coisa. Você conseguir usar a pólvora para coisas positivas, para E a guerra. gente explora muito pouco, né? Cara, na verdade, a gente usa a camada mais porca, assim, pode assim dizer, né? O público comum, que é para fazer essas perguntinhas, Pra fazer figurinha, para fazer meme, fazer né? A meme e galera usa tal. para fazer brincadeira ali, né? Aham, Mudar contexto. Isso é a camada mais rasa ali, né? aham, Então, aí já trazendo para o meu negócio, empresarialmente falando, gerando um ROI que a gente fala, são pouquíssimas empresas que estão usando a inteligência artificial para ganhar dinheiro. aham. Ainda não tem ainda esses produtos bem estabelecidos, processos bem estabelecidos. São pouquíssimas empresas que estão usando de uma forma assertiva para dentro dos seus negócios. Então aqui já fica também minha dica. Tem muita oportunidade, indiferente do seu segmento. Você entender que você tem acesso a isso hoje, que não é caro, porque assim, hoje a gente tem várias empresas brigando, então tá acessível, dependendo do tamanho da sua empresa. Só que o desafio é como eu olhar para dentro da minha empresa e gerar valor. Aham. É porque eu tenho na cabeça assim, hoje a inteligência artificial ele consegue deixar eu brigar de igual para igual com um cara que é muito grande lá, Sim. né? Se eu souber usar Co- a, co- a, conse- a meu favor, eu vou falar minha equipe, né? A gente não é uma equipe muito grande, a gente tem umas 14, 15 pessoas aqui no time da Stack. Cara, mas eu consigo entregar hoje como 50, 60, porque eu tenho 14, 15 especialistas ali em engenharia de software, engenharia de dados, BI. aham, Só que a gente sabe usar a tecnologia a nosso favor, que é os modelos de inteligência artificial, a gente tem as boas práticas por trás do que é o banco de dados, do que é a parte parruda mesmo da tecnologia, então a gente está potencializando esse nosso conhecimento. aham. Então, ao invés de eu ter 50, 60 pessoas ali no nível júnior, cara, a gente pega um time mais especialista e entrega como um time de E 50 é o, pessoas. e é o, A a parte tendência é do. essa. E a parte que eu falo do movimento da gráfica, nós que mantém a gráfica até hoje, é isso, a gente tá sempre, pô, eu vim aqui entender o Sim, que você tem para me passar dessa parte de tecnologia. Eu não vou ficar acomodado lá dentro da sim. gráfica, dentro da máquina, lá. Cara, se eu souber pegar isso, toda essa inovação que tem, jogar lá dentro de uma forma positiva pra gente, E o desafio, além de você querer aprender, né? Porque eu vejo que muita pessoa ainda tem esse pé atrás. Ah, não quero, não é pra mim. Cara, uhum. tem que ser pra você, porque senão seu negócio vai morrer, você vai ficar pra trás. E quem entender esse jogo vai beber água Você acha limpa. que vai ter gente lá na frente falando, mano, esse cara, se ele não se atualizou, não usa, ele não vai ter, Não vai ter não espaço no vai ter mercado, não espaço vai mais. ter. Porque, cara, o desafio é tudo aquilo que é replicável, processo. Hoje, os modelos de inteligência artificial têm todo o conhecimento de tudo. É. Eu fiquei. Então, o que ainda mantém. Do que a gente ganha da inteligência artificial ainda hoje em dia? É nosso feeling, Aham, tudo aquilo que a gente aprendeu empírico, a nossa criatividade, que o ser aham. humano, nosso olhar estratégico ali para dentro do negócio, pra gente tomar a direção. Por enquanto. Mas aí Porque daqui a pouco até também. isso ela Ah, vai vai ter. ter. Vai ter. Então hoje, por exemplo, se tiver dois caras, um que sabe. Ele é muito bom, criativo, uma excelente pessoa, e usa inteligência artificial. E o outro só usa a inteligência artificial. Esse ainda. Esse vale mais. Esse vale mais. Porque além dele ter E o toda. outro que é bom e não usa, esquece. Esse já Esquece, era. ele não vai ter. Não é que já era, mas ele vai, É. vai perdendo aos poucos Lá aos poucos, espaço. uma hora ele Porque vai. eu falo, né, como professor, todo e qualquer profissional, indiferente se ele é de humanas, biológicas, ciências, de gráfica, Aham, se ele não olhar para a tecnologia, e não tô falando que você tem que ser um desenvolvedor, não é aham. isso.
mas entender como você consegue acoplar aquilo dentro da sua realidade. Não é que você tem que sair fazendo, não. Você entende, você veio aqui no café, aprendeu, opa, tem oportunidade. Agora você vai falar com alguém, ou vai contratar na sua empresa uma pessoa para implementar, ou vou chamar um parceiro Terceirizar. terceirizado, mas você Aham, entendeu que tem oportunidade de valor ali para o seu negócio. aham. Esse é o grande ponto. Porque é uma briga que a gente não vai ganhar, né? Do ser É uma humano corrida que a gente já perdeu. já perdeu. Aí tem muito ser humano resistente a isso. Só Aham, que, cara, infelizmente, entendi. eu vou dar um exemplo, né? Eu tive a experiência no começo do ano lá no Vale do Silício, lá em São Francisco, de andar de Waymo, que é o carro autônomo da. O Waymo é uma empresa do Google, né? É um Uber do Google, só que sem motorista. Tá. É o carro autônomo que você pede Igual lá o no patinete. aplicativo. Igual o patinete aqui que Só que você. você pede o carro, quero ir daqui Tá. de Santo André para São Paulo, vai chegar o Aham. carrinho lá, você entra e Sozinho. vai embora. E eu ouvindo ali de os colegas da turma ali que eu tava, na imersão, eu não confio, eu não vou nesse carro nem a pau. Falei, cara, a gente dirige, se você falar que não é mentira, né, vendo mensagem no WhatsApp, Aham. notificação, telefonando, ouvindo música, é muito mais perigoso a gente Aham. errar, cometer um acidente. Aquele carro, para poder estar rodando daquele jeito, o algoritmo dele é 99,9999999, não sei quantas casas de assertividade e de segurança para ele poder estar rodando daquele jeito. Aham. Senão ele não poderia estar transitando Aham. daquela forma, operando. A gente como humano, cara, Exato. a nossa chance de erro é muito maior do que a... Do que a Então é uma inteligência dele. corrida que a gente já perdeu. Uhum. Esse é só um exemplo, né? Aham. Então se eu não olhar para isso como aliado, entender jogar esse jogo, eu vou ficar para trás em algum momento, né? Algumas carreiras, algumas áreas no curto, menor espaço de tempo, outras um pouco mais, mas todas vão perder espaço. Na gráfica, quando a gente fala assim, tecnologia, não sei o quê, a primeira coisa que vem na cabeça é uma máquina gigantesca que tem 5 metros, que imprime. Sim, tem essa máquina, ela funciona, mas a parte lá atrás, do bastidor, no fechamento do trabalho, o orçamento, tudo isso funciona muito. Além do fechamento, aí você está falando de processo, mas Processo, a parte criativa, design, eu tenho certeza, você deve saber CorelDRAW, né? Uhum. Você pegou essa época. Cara, Sim. para fazer um negócio CorelDRAW, Nossa, cara. nossa. Cara, Demais, cara. é muito difícil. Sim. Hoje em dia, Já cara, não monta. precisa. Hoje a gente faz muito o quê? Por exemplo, essa pessoa que queria uma placa pro cliente dela. Eu peguei a minha parte criativa, eu fiz um esboço, e aí eu joguei pra inteligência artificial, falei, eu preciso disso, Sim. disso, nesse modelo, tal. Criou lá, lindo, maravilhoso, aí eu pego aquilo, Validou com o cliente. pronto, aí aquilo eu produzo. Eu fiz um esboço já com os recursos que eu tenho dentro da gráfica para fazer, o chat foi lá, fez a imagem, e assim, 30 segundos. 30 segundos. 30 Isso segundos. é um exemplo. Um né? exemplo, é uma coisa muito simples. Mas isso já te otimizou tempo, tenho Já. certeza. E fez a gente ver um trabalho, um dinheiro que a gente começou a ganhar um dinheiro que a gente nem sabia que existia, cara. Porque, cara, se você fica ali um dia para fazer uma coisa, é uma coisa. Agora você faz 10 vezes aquilo em uma hora, que fala, cara, eu nem sabia que eu tinha esse dinheiro aqui para ganhar, cara. E às vezes você deixava de atender um cliente porque era custoso fazer um projeto. Exatamente. A gente vai conversar, você vai implementar. Não, tô esperando, a gente vai lá sim, dá pra fazer isso. Tem muita oportunidade, né? Mas hoje o meu desafio é mostrar para o empresário. Mas o pessoal é muito fechado? Muito, ainda muitos segmentos, cabeça tá aqui. Mas é um segmento de sempre que é de serviço, você acha que é pior? Cara, eu falo, tem a questão do segmento, né? Se o cara é ali de logística, são segmentos mais tradicionais. Indústria também, tem muita indústria ainda que é muito tradicional. Uhum. Empresa familiar, eu tenho essa dificuldade. Então, o meu grande papel é atingir o tomador de decisão. Tá. É convidar você para um café com tecnologia, trazer você para perto, para você ouvir um podcast nosso. Porque em algum momento ali você... Caramba, ele tá falando... Isso para mim serve pro meu negócio. É porque às vezes a gente olha e fala, pô, foi lá na NVIDIA. NVIDIA é muito distante do meu negócio. Não. Mas você tem que pegar aquilo que serve... E tropicalizar para sua realidade, adaptar para sua realidade. Então, esse é o nosso papel também como educador, como especialista, de mostrar, beleza, eu tô falando de Google, citei aqui o Waymo, citamos aqui a NVIDIA. Tá, mas de tudo isso, você não vai fazer igual os caras. O que daquilo você consegue adaptar para... É muito parecido com a mentoria. Exato. A gente tem, vou falar do Serac do Johnny. Cara, é uma puta empresa, uma máquina de vendas gigantesca. Eu não consigo replicar a mesma coisa que os caras fazem, Ctrl-C, Ctrl-V. São segmentos distintos, às vezes eu não tenho o mesmo recurso financeiro que ele, mas o que daquilo eu consigo... método, alguma coisa eu consigo tem. adaptar para minha... Exato. Algum jeito então, você modela para você. Aí eu tenho dito ultimamente muito que meu desafio muito maior hoje
não é sobre eu ir lá na sua empresa e implementar o que eu sei de tecnologia. E sim educar você de você ver valor nisso, para aí sim juntos a gente criar algo. Porque na hora que você entende e você vai usar o nosso time com a parte tecnológica e tudo mais, cara, o produto final entregável, a percepção de valor é muito melhor. Entendi. Porque às vezes eu tenho cliente que contrata, mas ainda é resistente. Aí a jornada junto não é Não legal. é legal, O cara fica fica o tempo inteiro conflito, testando, Aham. Desconfiando. cético. E tem empresa que contrata porque tem budget e capex, dinheiro ali para investir, precisa investir nisso porque veio de uma diretriz que tem que ter tecnologia. Só que o gestor, a pessoa que está conduzindo isso, está gerando esse conflito porque isso aí não funciona. Eu já vi ali na outra empresa. Então o meu desafio é muito mais de educação, trazer Aham. para perto esse cara do que Mas você falando isso, eu tô trazendo pro lado da gráfica, uma coisa que eu identifiquei. Eu tinha essa dificuldade, porque, por exemplo, o cara quer fazer um material pro evento dele. O dono foi lá, passou pro marketing, ou para uma agência, aí a agência passou para outro, até chegar na gráfica. sim. Essa informação, até ela chegar lá, já. Quando eu entro num clube de mentoria, Tá direto com eu o vou dono. direto com o cara que toma a decisão. Sim. Eu tô jantando com o cara que é a Sim. palavra final Sim. disso daí. E isso fez muita diferença pra gente, sabe? Eu tenho o telefone do dono. E é o que a gente tava conversando ali, você me questionou por que do podcast. Tô falando direto com o tomador de decisão. Exato. Por que um café com tecnologia? Quem Exato. tava aqui no evento sábado que você participou? Tomadores de decisão da nossa região, na educação, no governo. A pessoa está direto Essa com ela jornada ali, eu tô... E se Exato. eu educar você, cara, você, por consequência, vai educar sua equipe, seus funcionários, você tá replicando a minha Aí de mensagem. cima pra baixo Exato. vai vindo ali. Porque eu não vou ter força ali pelo analista, pelo estagiário, pelo... Uhum. O cara até... Eu também tenho que educar esse público, porque é quem às vezes vai consumir as ferramentas, é o cara que vai implementar muitas vezes, é o cara que vai sofrer diretamente o impacto positivo desse novo processo, né? Uhum. Só que ele não tem força da hierarquia da empresa. Uhum. É cultura, não tem jeito. Né? A gente vendo isso pra gráfica foi o que fez diferença mesmo. E eu só entendi que eu ia conseguir estar próximo do tomador de decisão, no meu caso da gráfica, tendo acesso pagando, cara. Então, assim, às vezes acha que tá gastando dinheiro lá, mas é um investimento pra gente que hoje faz total sentido, cara. Então, assim, você tá começando, tá empreendendo, já pensa no ambiente que você vai frequentar, cara, porque Sim. é o que fez diferença pra gente. E essa palavra do ambiente, né, ecossistema, é o que tá movimentando e movendo esse nosso próximo passo como empresa, né? Você já tá sabendo aqui dos bastidores, a gente conversou com você, você vai ser responsável por parte do que a gente vai Da criar lá, a identificação gente lá. conta com você, porque a gente gosta muito dessa identidade visual, né? Porque isso faz parte da cultura, faz parte do branding, né? Então a gente vai estar conversando muito. E essa questão do ecossistema está movendo esse nosso próximo movimento, que é o S-Tech Labs. A gente vai criar esse ecossistema vivo aqui no ABC de tecnologia, inovação. E é isso. Um evento pra gente, um espaço para a gente ter eventos, educação, a gente levar. Eu ultimamente tenho ido para onde tem tecnologia. Eu daqui para frente cada vez mais minha agenda vai ser sobre isso. Para China, Israel, os principais polos de tecnologia e inovação, entender o que está acontecendo, trazer aqui para nossa região que é muito carente. O Brasil como um todo, né, a gente sempre implementa tecnologia 10 anos depois. Então a gente tem que acelerar. Lá já não é tendência já não é mais mais, tendência, tá chegando pra gente como tá novidade. Chegando, exato. Ainda é assim? Ainda é assim. E isso que a gente tá falando aqui, a gente vive no Sudeste, que é ainda um pouco mais atualizado em relação ao mundo, né? Mas mesmo assim é atrasado, né? Agora eu vou para outros estados aqui no Brasil, cara, ainda tem muito trabalho para fazer aqui interno, né? Então uma das nossas missões é educar tecnologia, inovação. Então a gente está fazendo esse próximo movimento. E foi muito legal, cara. Eu fiquei surpreso quando eu vi aqui no dia do café, o pessoal que tava aqui. Sim. Pessoas relevantes nas suas áreas, né? Sim. Cara, muito legal mesmo. E assim, aí hoje já o escritório não tá suportando esse tipo de evento. Não, né? problema bom. Então agora a gente vai para um próximo nível aí. Gravar lá no novo espaço de vocês. Com certeza, né? E ter esses eventos, né? Mas é muito legal, cara, quando eu ouço de um empresário que é de outro segmento, ver valor no que a gente faz. Eu fico muito feliz, porque a nossa jornada, na hora que a gente for fazer alguma coisa, é muito mais assertiva, né? A percepção de valor. Mas pra gente ir pro nosso, finalmente aqui no nosso bate-papo, Guigo, eu queria entender de você futuro, visão de futuro para o seu negócio, para a gráfica. Você tem alguns próximos passos já encaminhados ali? Quais são os seus desejos? A gente, hoje, como eu vi que o caminho tá dentro desse ecossistema de mentoria, o movimento de eventos, etc. A gente pretende, dentro de um ano, estar dentro de um novo clube, investir em mais um novo clube, e talvez um dia até ter o próprio clube da gráfica. É uma coisa que a gente
que é um segmento ainda muito fechado também, Sim. assim, cara. O pessoal tem aquela cabeça lá Familiar, familiar, é isso dentro daquilo. Então a gente pensa nisso. E a gente se tornar referência mesmo dentro da MLS. E num curto, médio prazo é isso. Hoje a gente já atendeu mais de 20 clubes dentro da MLS. Legal. Então, cara, a nossa meta é pelo menos metade, 50% da MLS ser atendido pela gráfica. Legal. Essa é a nossa meta. Muito bom. Aí vocês vão conseguir, né? Porque de fato, vocês entregam um trabalho diferente. Não é porque você está aqui, né? A gente já comprou mais de uma coisa ali. Verdade. A recompra é porque você Exato. entrega um produto bom, de qualidade, né? Quem fala que tá bom é o cliente, né? Exato, né? Inclusive a gente desligando a câmera aqui, eu preciso fazer o orçamento do nosso próximo evento, vai ser em agosto, nosso próximo encontro presencial do nosso clube, né? A gente tem que fazer um negócio legal para os nossos mentorados. Para a gente finalizar aqui o bate-papo, né? Eu peço sempre para o nosso convidado deixar sua mensagem final aqui para o público do STEC Podcast, porque o YouTube, né? Uma vez que você coloca um vídeo aqui no YouTube, fica para a eternidade. A hora que você quiser vai estar lá. Vai estar lá. Então deixa sua mensagem aqui, sua contribuição, seja pro empresário, pro empreendedor, uma mensagem que o Guigo quer compartilhar ali, uma frase que você gosta, fica à vontade aqui. Legal, cara. Obrigado. Agradecer pelo convite, oportunidade de mostrar um pouquinho da gráfica. Me segue no Instagram, guigo.rafael. A gente hoje é referência nessa parte de evento, de material gráfico. Então, se você quer iniciar um movimento, às vezes você acha que é muito desafiador, é difícil, não sabe nem por onde começar, às vezes a pessoa não sabe nada, cara. O que ela vai entregar no evento dela. Manda uma mensagem pra gente, a gente orienta tudo isso. A gente ajuda a alugar um espaço também, a gente tem parceiros que fazem isso. Então, eu acho que ser empresário hoje pode ser pequeno, médio, grande, tá iniciando, cara, entra em movimento, não para, se aproxima de pessoas que estão em movimento também, que isso é o que faz diferença. Boa. Certo? Obrigadão e eu agradeço pelo o convite tempo. e espero pro novo espaço. Novo espaço, né? Você vai ser convidado pro evento de lançamento. A gente vai fazer um baita evento. Todo mundo que estava aqui no sábado vai ser convidado, né? Porque ali foi a primeira vez que a gente falou em público desse novo espaço, né? Legal. Então foram as primeiras pessoas a ficar sabendo desse nosso próximo movimento, né? E esse ano ainda vai sair ali o evento oficial, né? Acredito que lá por setembro vai estar tudo do jeito que a gente espera. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast. Conversas da vida real, do empresário, do empreendedor, diversos segmentos, né? E todas as conversas falando de tecnologia, inovação, dados, inteligência artificial, de uma forma descomplicada e leve. E até a próxima.